adoço. Visual é mesmo pra você, adoço. Visual é mesmo pra você, foto. Como é que é, família? Saudação hora do dia que tiveres a ver esse vídeo. Eu sou o Bat310, o EK é o chocolate branco, a última bolacha do pacote. Subscreve no nosso canal, clique, põe gosto, partilha e chama todos da tua família, porque hoje aqui no Adoço TV vai pegar fogo. Sem mais demora, quero agradecer aos nossos patrocinadores, o Acesso BK. Muito obrigado pelo patrocínio. O Acesso BK, ele trata de todo tipo de telefone e vende qualquer tipo de telefone. O Acesso BK lá tem desde o iPhone, os Nokia, os Samsung, tudo o Acesso BK lá vende. E também quero agradecer aqui pelo Lamba, de Castel Lamba. Muito obrigado pelo patrocínio, mano, de Castel Lamba. Continua assim, que nós estamos a crescer contigo. O de Castel Lamba vende tênis, qualquer tipo de tênis, ele faz encomenda. Sem mais nada, também quero agradecer aqui dois patrocinadores novos. Temos patrocínio novo, a empresa está a crescer, graças a Deus, o programa também vai crescer. Primeiro é o Manga Dog. O Manga Dog, a empresa do Manga Dog faz tratamentos de cães. É isso, né? O Manga Dog faz tratamento de cães e desinfeta casas. Casas com pragas, é assim que se diz, né? Casas com pragas que tem baratas, mosquitos, ratos. É só ligarem no Manga Dog, nós vamos deixar o contato dele, que ele vai tratar todas as cenas que eu acabei de dizer aqui agora. Também ganhamos um novo patrocinador, o Coringa Bar. Coringa Bar está localizada na Bela Vista, frente em frente à escola Hoje Ainda. Aqui no estúdio está cheirando bem, olha ainda aqui. Ele que nos mandou esse petisco. Que pena do Geraldo e do DJ de Ásia que não vão comer. Vamos naquilo que nos interessa hoje. Já disse, subscreve, não saia daí. Subscreve, partilha e chama todos da tua família. Vamos no que nos interessa hoje. Hoje o nosso tema vai ser: quem é o profeta dessa nossa geração? Será que tem um profeta ou não? Sem mais nada, eu vou convidar a entrada aqui do Simão, o discípulo de Cacu Felipe, faz favor, e do pastor Zacarias. Salva de palmas para eles, por favor. Boa noite. Muito obrigado, boa noite. Boa noite a toda a audiência deste programa e agradeço imenso pelo convite que foi feito. Certo. Sim, sim. Senhor pastor, por favor. Boa noite. Muito obrigado mais uma vez pelo convite também. Certo. Boa noite a toda a equipe do Adoços TV. Boa noite também a todos que estão a nos assistir no dia de hoje. Certo. Yeah. Certo. Nós estamos aqui, queremos agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa. Muito obrigado. A vossa presença é o motivo da nossa alegria. Se diz assim, nas nossas igrejas. Yeah. Estamos aqui, faz favor, faz só uma apresentação do discípulo do profeta Cacu Felipe. Depois vamos passar para o pastor Zacarias. Ok, minhas saudações mais uma vez a todos aqueles que poderão acompanhar este vídeo. Dizer a todos os telespectadores que eu sou Simão Bento, eu sou discípulo do profeta Cacu Felipe, o profeta enviado pelo Senhor Jesus Cristo para esta nossa geração, e fico agradecido imenso por este convite que o programa Adoço TV fez para mim. Grato por isso. Pastor Zacarias Afonso Ambrosio é meu nome. Doutor de ministério, pastor por função, discípulo de Jesus Cristo. E muito obrigado mais uma vez pelo convite também que nos foi formulado. O Adoço TV agradece a vossa presença aqui. Olha, senhores pastor, por favor, vamos só nos sentar mesmo bem, tá sabendo? Para não ficarem cansados. Ficam mesmo à vontade, porque hoje aqui o programa é livre. Eu acho que assim estão todos bem, né? Exato. O Geraldo também hoje não está trabalhando nada. Senhor pastores, e Geraldo, por favor, manda aí o nosso brinde. Não sei se os pastores vão nos permitir, nós damos brinde. Aí tem água e temos a nossa gasosa, a nossa famosa gasosa. O que os pastores
Mas isso pode ser talvez durante o debate, né? Sim, certo. sim, Epa, ô Geraldo, eu aí me serve já uma gasosa, já dizem que vai trazer goloso. No que diz respeito a mim tá complicado. Eu saí de Catumbela até aqui, Certo. de moto. Certo. E aí estou a sentir um frio, Jesus. Não sei se hoje vou beber alguma coisa fresca ainda. Certo, mas Então, temos aqui o Coringa Bari mandou para nós ok. Vamos este honrar. churrasco, certo. Já não pode ficar Tá aberto, quem quiser petiscar um pouco, está à vontade. Ok. Não pode estar assim também. Não, sem problema. Certo. Ai. Vamos começar com o nosso tema. Afinal de contas, quem é o nosso profeta, o profeta dessa nova geração? Passamos a bola para o pastor Zacarias. Bom, boa noite, boa tarde. Não sei que hora estarás vendo esse programa. Certo. Bom, primeiro, para entendermos esse tema, temos que começar na questão da definição do próprio termo profeta. Certo, Da própria terminologia. E na sua terminologia, profeta é um enviado de Deus. Certo. Que significa, em conto geral, é um homem que Deus enviou. Certo. Significa, quando falamos de um profeta, falamos de alguém que Deus envia. Então, chamar profeta desta geração fica-nos difícil perceber ou definir alguém assim, porque quando chegamos no Novo Testamento, né? Certo. Nós vemos, a Bíblia diz, vou começar com as escrituras, posso, né? Você está à vontade? Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1. sim, fala alguma coisa muito importante que eu quero começar lá, Certo. antes de dar talvez qualquer que seja a opinião sobre este assunto. Certo. Hebreus capítulo 1 dá uma informação muito importante. Eu quero começar nessa informação. Desculpem o frio, tá mesmo frio para mim, Jesus. Certo. Já andei de moto, ainda por cima estava com uma garrafa d'água na mão, água fresca. Aí é água fresca. Água fresca, por isso que estou assim. Pois, Hebreus é. capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1, por favor, se puder, faça só. Havendo Deus, Havendo Deus, havendo Deus antigamente falando, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. aos pais pelos profetas. Certo. Pais está falando de uma geração passada. Certo. Está a dizer, havendo Deus antigamente falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, quer dizer, Deus falou muitas vezes e falou de muitas maneiras. E aos nossos pais ele falou pelos profetas, ele, olha, vírgula, e diz, e a nós falou-nos nestes últimos tempos pelo Filho. Certo. Ok? Quer dizer, e o versículo 2 diz, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Certo. Ok? Jesus é herdeiro de tudo, por quem também o mundo foi feito. E nele, por ele, todas as coisas foram feitas. E a Bíblia faz uma distinção entre Jesus e os profetas. Diz, antigamente nos falava pelos profetas. Hoje, nesses últimos tempos, nos falou pelo Filho. Bom, e se alargarmos mais essa definição, podemos ir, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 2, a Bíblia está a dizer, Pedro, aliás, está a dizer o seguinte, ele disse que quando o avivamento aconteceu, as pessoas receberam dons, a Bíblia está a dizer que acharam que eles estavam loucos. Certo. E de repente Paulo levanta com uma profecia, com uma palavra profética que havia sido dito nos pais, antigamente. Certo. Disse, os pais, está escrito, né, que nos últimos tempos derramaria meu espírito sobre toda a carne. Disse, essa profecia que se falou é que está a se cumprir. Significa que Pedro localiza no tempo a palavra profética que foi dita antigamente aos pais e coloca no tempo. Certo. Significa, ele está a dizer que antigamente, agora esse é o tempo que está a se cumprir. Então significa, esse é o último tempo. Certo. E esse último tempo, último tempo temos profetas. A Bíblia está a dizer que nesse último tempo Deus nos fala pelo Filho. Certo. E esse Filho é herdeiro de todas as coisas. E é Jesus Cristo. Jesus Cristo. É irmão discípulo de Jesus Cristo, irmão. Assim posso dizer. Ok. A pergunta é a mesma. Ok, em relação a essa questão, primeiramente é bom que os nossos telespectadores compreendam o que é um profeta realmente. Dizer que a palavra profeta vem do hebraico que é Nabi e literalmente esta palavra quer dizer porta-voz de Deus. Certo. Se um profeta é um porta-voz de Deus, significa que um profeta é um homem que traz uma mensagem profética
para os filhos de Deus em sua geração. Certo. Dizer que já não há profetas nesta nossa geração, isso é uma falsidade satânica, é uma linguagem do diabo Satanás. Porque em todas as gerações, Deus sempre levanta um profeta para poder conduzir o povo para ele. Certo. Vê que não é o meu oponente aí toma Hebreus capítulo 1, versículo 1, para dar a entender à humanidade que Deus atualmente nos fala pelo Filho. Mas você que acompanha esta live nesta hora, saiba que o Filho é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Se Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso, certamente Ele deve ter um porta-voz sobre a face da terra. E este porta-voz é um profeta mensageiro. Hebreus capítulo 1, versículo 1, lá é bem claro. Quem é o autor do livro de Hebreus? O livro de Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo. E é Paulo, como sendo contemporâneo de Jesus, que disse que anteriormente Deus falou pelos pais através dos profetas. E nestes últimos tempos, Ele falou-nos pelos filhos. Certo. Esses últimos tempos que Paulo fala, não este século 21, mas Paulo fala dos últimos tempos, dos dias em que eles estavam na terra. Por exemplo, se eu vos disser, nos últimos dias, no Lubito tem feito frio, não quer dizer que fora desses últimos dias não haverá outros dias. Certo. Os últimos dias que o autor do livro de Hebreus fala, não está a falar do século 21, Certo. mas está a falar dos últimos tempos pelo fato do autor ser contemporâneo de Jesus. E mesmo assim, o autor do livro de Hebreus vê que, se vocês lerem o livro de Hebreus, a pergunta é, o livro de Hebreus é a palavra que vem de Deus ou não? Se sim, então quer dizer que o autor de Hebreus era um outro porta-voz de Deus que veio após Jesus ter ido aos céus. Então não se pode dizer que já não há mais profetas ou que Deus ultimamente nos fala pelo Filho. Porque quando Jesus Cristo foi aos céus, Pedro, quando estava a dizer aí em Atos 2, no derramamento do Espírito Santo, era Deus a falar ou não? Atos Se 2. era Deus, Atos 2, que o meu oponente mostrou aí no derramamento do Espírito Santo. Certo. Mesmo Pedro falando, era Deus a usar uma outra pessoa após Jesus ter partido. Certo. Quando Paulo vem e Paulo diz que Deus me estabeleceu para ser mensageiro, era Deus a falar agora por meio de Paulo. Agora, dizer que já não há mais profetas, não se pode. Hoje, se é um profeta, e o profeta que Deus enviou nesta nossa geração chama-se Cacu Filipe. Ele veio em cumprimento da profecia de Mateus capítulo 25, 6 e Apocalipse 12, 14. E a mensagem que Deus lhe revela, ele diz que todas essas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas são redes de pescas de Satanás. Certo. Para levar a humanidade ao inferno. Certo, vamos chegar mesmo até aí. Então, o profeta Cacu Filipe é o profeta dessa nossa geração. Exatamente. Isso Senhor ninguém pastor. pode provar o contrário. Senhor pastor, o senhor pastor quer contrariar ou... Bom, vou começar do argumento de Hebreus, porque Certo. a palavra últimos aí é escatos. Então, quando estamos a falar escatos, escatos de onde vem a palavra escatologia, que é a doutrina dos últimos tempos. Certo. E essa palavra escatos significa simplesmente o fim da terra, ok? Significa não simplesmente um tempo, mas é o fim. Quando se trata dessa palavra, é último tempo. Escatos. Significa último no tempo, ok? Último numa série, último numa sessão, num temporal. E a palavra ali é referente ao espaço, à extremidade, à terra. Certo. Não é último de outra palavra, não. Escatos significa fim, mas ligado a um tempo, a terra. Certo. Significa, ali tem duas palavras, tem dias. E esse dias é temporal mesmo. Então ele está a falar sobre o fim dos tempos, não está a falar simplesmente sobre um fim. E quando Pedro estava a falar ali sobre o fim, porque essa palavra foi uma profecia, Deus disse, nos últimos tempos, nos derradeiros tempos, derramarei meu espírito sobre toda a carne, nos últimos tempos, ok? Então, ele fala a mesma coisa, e a mesma coisa que veio cumprir-se depois. Agora, eu estava a dizer, e eu não terminei meu raciocínio daquela hora, que Jesus, a Bíblia está a dizer que, olha só como é que as coisas são interessantes. Jesus é Deus, eu gostei da expressão que se utilizou aqui. A Bíblia está a dizer, vê, Jesus é Deus. Jesus é Deus, eu gostei dessa expressão. Calma, senhor pastor. Jesus é Deus, irmão.
Jesus é Deus Todo-Poderoso. Certo. Isso sim. Isso não. É Sim. bom, até aí é bom. Jesus Tá é bom. Deus. Jesus é Deus, eu gostei disso, Certo. porque, bom, e o meu irmão ali, ele disse assim que todo profeta é um mensageiro de Deus, ele fala na parte de Deus, ele é um enviado de Deus. Ele utilizou a palavra Nabi, né, porque tem 3 palavras para profeta no hebraico, mas bom, Certo. gostei disso. Agora, o interessante é que Jesus enviou pessoas para falar em nome dele, não lhe chamou profeta, chamou apóstolos. Isso é interessante. Significa, se ele é Deus, ele começa um novo tempo em que ele chama e envia, não envia pessoas como profeta. Não envia profeta. Significa apóstolo, significa apóstolo toda de Deus. pessoa que é enviado para falar da parte de Deus, ali se torna profeta. É onde eu não cheguei lá. Certo. Porque quando a Bíblia está dizendo, temos que entender o profeta no Antigo Testamento e o profeta no Novo Testamento. Mesmo O profeta no Antigo Testamento, a visão... E onde entra? Sim. Os nossos profetas. Sim, vamos lá. A visão do profeta no Antigo Testamento não é a visão do profeta no Novo Testamento. Tem um livro que eu escrevi bastante interessante, Certo. que daqui a pouco sai, Profético Prático 2. E eu falo Profético Prático, já escrevi, tem a primeira O edição. pastor é que escreveu. Sim, Profético Prático. dois. Sim. Tem a primeira edição, essa é a segunda edição. Sim. Bom, onde eu falo um pouquinho sobre esses assuntos, porque é essa questão do escândalo dos profetas. Certo. Temos que entender que antigamente, qual é a função que o profeta jogava? O profeta era um condutor, sim. Ele era a pessoa que Deus falava por intermédio dele. Da mesma maneira que hoje vemos a Bíblia, antigamente era um profeta. O profeta era como a Bíblia é. Significa ninguém poderia contrariar um profeta, nem uma profecia. O que ele fala é exato. Agora, Então, alguns profetas enviados por Deus já encontraram a Bíblia. Ok. É onde eu quero chegar. Agora, no Novo Testamento, a Bíblia está dizendo que temos que examinar as profecias. Se no Antigo não podíamos examinar, porque criamos que tudo é veracidade, porque Deus é que falou, a não ser que aquilo não se cumpra. No Antigo Testamento, para se analisar uma profecia, tinha que ser depois do final, do tempo que o profeta disse, se não se cumprisse, o profeta seria apedrejado. Porque todo mundo temia analisar a profecia, porque sabia que é Deus que está falando diretamente. No Novo Testamento, as coisas mudaram. Por isso que enquanto o profeta está a profetizar, você pode analisar. Por quê? Porque o medidor é Cristo. Ele é a palavra. Gostei de uma coisa que falou. Ele disse, por exemplo, que... Senhor pastores, senhor pastor e o discípulo do Caco Filipe, eu fui investigar, encontrei isso. Alguns teólogos dizem que o último discípulo, o último profeta, foi o João Batista. Sim. Que veio fazer a divisão entre o Antigo e o Novo Testamento. Entre o Antigo e o Novo Testamento. É onde eu quero me assentar. De lá para cá já não veio mais nenhum. Não, é onde eu quero me outro assentar. profeta. É onde eu quero me assentar. Houve profetas. Houve profetas. Onde eu quero me assentar. Certo. Não, pode falar. Pode falar, tá bom. Ok, Não, queria só falar uma coisinha básica. Sim. Quando o mano aí disse que, por exemplo, né, o profeta, ele é o atributo da palavra de Deus. Certo. Jesus é a palavra de Deus. Certo. Quando a Bíblia está a dizer que ele antigamente falou pelos profetas, Sim. e hoje está a falar por Jesus, Jesus é a palavra. Significa que a partir de Jesus para frente, tudo tem que ser medido por ele. Jesus é Deus. Jesus é Deus, é a palavra de Deus e é Deus. Certo. Agora, quando a Bíblia está dizendo, João Batista, ele, a partir de João Batista, muda o ofício profético. Certo. O que era profeta no Antigo Testamento já não é mais como é no Novo Testamento. Tanto é que ele está a enviar pessoas para falar em nome dele, não lhe chamaram de profeta, ele chamou de apóstolo. Os que vieram depois, tinha profeta, tinha evangelista e tinha os outros. Mas os que ele enviou para falar em nome dele, nem eram profetas. Qual é nome. Então, mas agora eram profeta de função. Por quê? Porque profeta no Novo Testamento se tornou todo aquele que fala em nome de Deus. Certo. Todo aquele que lhe representa na terra. Por isso Jesus disse que recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe o galardão de profeta. E Jesus estava a falar ali a todos que ele estava a enviar. Quando vocês irem, vão pregar, aquele que vos receber, vai receber o galardão de profeta. Certo. Irmão. Ok, é o seguinte, retenham que Jesus Cristo de facto prometeu enviar profetas. Dizer que Jesus não enviou profetas, isso é uma mentira. Para eu poder rebater isso, tenho aqui o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 34. Que fica... Palavras de Jesus dizem assim: portanto, eis que eu vos envio profetas e sábios e escribas. A um deles matareis, e outros crucificareis, e outros açoitareis nas vossas sinagogas,
e os perseguireis de cidade em cidade. Certo. Então aí está bem claro que Jesus ainda enviará profetas. Agora, o que é que esses profetas dirão? Estes profetas virão revelar justamente a vontade de Jesus Cristo em sua geração. Dizer, amados companheiros de terra, no tempo em que nós estamos a viver, o profeta que Deus enviou, este cujo nome é Cacu Filipe, Jesus Cristo revelou-lhe que a teologia é uma ciência do diabo Satanás, certo, porque nós não podemos estudar Deus nem tão pouco a sua palavra. Se vocês virem alguém que fez a teologia, devem saber que este está ali a boca de Satanás, porque a teologia e a palavra de Deus são coisas completamente diferentes. Então, o que é a teologia? certo. Deixa eu só dar essa definição. Certo, é por aí. A onde eu quero teologia, chegar. por definição, é o conjunto de conhecimentos adquiridos por meio da inteligência humana, ao passo que a palavra de Deus é o conjunto de verdades reveladas através de um profeta. Quando vocês veem o livro de Isaías, Jeremias, Abacuque e Amós, o que esses profetas escreveram não é baseado no conhecimento humano ou na sua inteligência, mas é por revelação que eles disseram isso. Hoje agora estão aqui a ouvir, não é? O meu oponente disse que escreveu um livro. A pergunta é, com que revelação este livro foi escrito? Será que este livro tem o mesmo valor que os livros de Daniel, de Jeremias, de Abacuque ou de Sofonias? Se a resposta for não, então esse é um livro que deve ser queimado, porque diante de Deus, somente um profeta mensageiro tem o direito de escrever um livro. Na Bíblia, os escribas relataram a história de Israel, certo, mas todo homem que veio com uma doutrina específica era um profeta. Por isso é que em Atos capítulo 19, versículo 19, lá é dito que todos aqueles que haviam se colocado nas práticas curiosas, esses trouxeram os seus livros e foram queimados, porque eram livros que continham práticas satânicas. Da mesma maneira, hoje vocês ouvem muitos teólogos a falarem de escatologia, que dizem que é a doutrina dos últimos tempos. Qual é o profeta que revelou isso? Se é imaginação humana, devem deitar fora no lixo, porque é uma doutrina que vem de Satanás. A palavra de Deus é a revelação que vem de Deus através de um profeta. A teologia é satânica, porque se a teologia fosse de Deus, um teólogo católico, um teólogo batista, um teólogo da igreja tocuista não poderiam se contradizer. Certo. Se todos eles dizem que tem o mesmo Deus, por que o padre da católica não pode ser pastor na igreja pentecostal? O mesmo Deus vai ter doutrinas diferentes. É o diabo Satanás, razão pela qual o profeta que Deus enviou hoje, que é Cacu Filipe, ele diz que todas essas igrejas que vocês veem sobre a face da terra são redes de pescas de Satanás para levar a humanidade ao inferno. Certo. E que esses homens que se dizem que são pastores, evangelistas, doutores, são apóstolos, evangelistas, doutores, profetas de Satanás. Certo. Porque não foi Deus quem os estabeleceu. Então, nesse exato momento, estás a afirmar que o nosso pastor é um profeta de Satanás? Se não acreditar no profeta que Deus enviou, é de Satanás o diabo, porque não foi Deus quem o enviou. Isso é que devem reter a todos aqueles quanto acompanham este vídeo. Irmão Simão, vamos ainda de deixar o pastor aqui responder com que inspiração ou quem inspirou ele para escrever. Exatamente, é uma questão também livro. fundamental. Certo, exato. é a questão do nosso pastor. Bom, temos que chegar num ponto aqui de Certo. conclusão. Que, primeiro, Porque os discípulos que escreveram os livros antigamente da Bíblia, Mateus, foram Homens inspirados por Deus. Homens inspirados por vamos Deus. chegar num ponto. Certo. O meu irmão aí disse que os que escreveram na Bíblia são profetas, certo? Certo. Bom, me mostra no Novo Testamento. Temos que entender como é que Deus quebrou o ministério profético. Certo. Me mostra no Novo Testamento a visão do Antigo Testamento, ok? Me mostra no Novo Testamento qual é o profeta que escreveu. Não estou a falar de você lhe considera profeta. Tem que ter uma base bíblica, um trecho bíblico que está a lhe chamar profeta. Vê, vamos tentar entender o contexto que eu falei. Certo. Todo mundo que é enviado por Deus, ele é profeta porque ele fala da parte de Deus. Certo. Mas ele não é profeta porque tem um ministério profético. Tem pessoas que Deus enviou que têm ministério profético e são profetas. Mas todo mundo que foi enviado por Deus, ele essencialmente, ele tem uma natureza de profeta. É tipo como? Vamos só entender uma coisa. Você está numa sala de aula, Certo. ok? Vou dar um exemplo prático. Todo mundo que passa na sala de aula Sim. é um funcionário da educação.
é um professor, por exemplo, É um para vos professor, ensinar. certo. Mas cada professor dá a sua disciplina. Mas todos eles têm uma denominação, são professores. Certo. Significa que todo mundo que fala da parte de Deus, ele torna-se um profeta. Porque isso que ele disse, vos enviarei profetas. Ainda bem falou no plural, escribas. Certo, Ok? enviarei profetas. E escribas, ainda bem, amo isso. Agora, Então nessa nossa geração tem vários profetas. tem vários profetas. Agora, a questão é como era o profeta no Antigo Testamento, não é como é o profeta no Novo Testamento. Certo. O profeta no Antigo Testamento era a boca de Deus, significa, o que ele fala é absoluto, ninguém pode ir contra. Certo. No Novo Testamento, nos falaram, analisem as profecias. Certo. Então, no Então, Novo... se no Novo Quer Testamento dizer que no Novo Testamento, se um profeta tiver vir a falar alguma coisa, nós devemos analisar. podemos analisar. Tipo, o Cacu Felipe diz que meter calção é pecado. Temos que analisar, devemos analisar, porque tem que ter um mediador. Escuta, um mediador, a régua Certo. do Novo Testamento é Cristo. Ok? A Bíblia diz, ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está. Sabe o que é fundamento? Fala-se ali de caboclo, mas é doutrina, ok? Certo. Caboclo é tipo, quando está se construir uma casa, você mete o caboclo, você não pode construir um caboclo em cima de outro caboclo. É a fundação. Significa, você tem que olhar para Cristo, que é a fundação. O que Cristo não estabeleceu, ninguém pode estabelecer. Ok? Agora, vamos lá ver isso aqui. Então, vê, vamos ler uma coisa aqui. Por exemplo, vê. Lucas capítulo 9, versículo 1, diz assim: convocando os 12, está a falar dos apóstolos, Certo. deu-lhes poder sobre as enfermidades, deu-lhes poder sobre as enfermidades, bem dizer, sobre os demônios e para curar a enfermidade. Entregou-lhes o reino e lhes falou para irem pregar. Ok, vamos saltar, porque eu quero fazer isso rápido. Vamos saltar para o versículo 10. Lhes enviou para irem pregar. Vai No pregar. versículo 10 diz assim: e regressando os apóstolos, não falou os profetas. Certo. Disse, regressando os apóstolos. Significa, esses apóstolos eram profetas, tal como todo mundo que passa na sala, por exemplo, é um professor. Qual é a função de um professor? Ensinar. Seu pastor, um apóstolo é um profeta. Ele é um profeta em questão da funcionalidade, do que ele está a exercer. Tipo, Certo. ele fala da parte de Deus. Então ele se torna um profeta por falar da parte de Deus, não especificamente porque tem um ministério profético. Certo. Ok? Agora, tem aquele profeta que tem um ministério profético. Agora, no Novo Testamento, e eu vou aqui responder já a questão que me fizeram. Qual é a pessoa que escreveu no Novo Testamento, de Mateus, Marcos, João, até Apocalipse? Qual é a pessoa que escreveu que tem o nome de profeta? Qual é a pessoa? Ok? Me perguntaram sobre meu livro. Certo. Meu livro. Bom, quando é que você escreve um livro? Se você... Pessoas, olha, livros se escrevem em quê? Primeiro, a regra da escrita escreve-se com base no que os outros escreveram. Certo. Significa, eu escrevia meus livros com base no que a Bíblia diz, doutrina, o que as Escrituras dizem. Eu peguei o que as Escrituras dizem e trouxe. Agora, nós olha, temos que ser sério com as pessoas, ok? Certo. Eu não vou vir aqui, por exemplo, dizer o fulano é profeta, o fulano é profeta. Só, o fato de eu repetir uma coisa não significa que aquilo se torna verdade. Você pode repetir uma mentira 50 vezes e aquilo se tornar só verdade para ti, porque uma mentira muitas das vezes repetida se torna verdade. Certo. Mas aquilo não significa que se tornou verdade porque você falou. Ok? Só se tornou verdade para ti. Então, quando você está afirmando, o fulano é profeta, é bom você falar isso porque é tua convicção. Mas a questão é, temos que entender que aqui estamos em um debate onde você tem que mostrar provas das Certo. Escrituras. Ok? Temos a palavra aí, queremos provas que o profeta Cacu Felipe é o profeta dessa nossa geração. Não, Quais são as primeiro eu provas? quero começar lá na questão, porque ele me fez uma pergunta, eu respondi, Certo. e eu quero que comece a me dizer quem escreve, qual é o profeta no Novo Testamento que escreveu, porque os antigos escreveram, agora no Novo Testamento qual é o profeta que escreveu? Ok. Eu também tenho aqui muitas perguntas ainda para fazer, mas vamos responder uma de cada vez. Exato. Em Certo. relação a essa questão, tal conforme eu disse no princípio, profeta significa porta-voz de Deus. E Paulo era um profeta mensageiro. Isso, infelizmente, muita gente não sabe. Mas Paulo era um profeta mensageiro. Em Atos capítulo 26, quando Paulo estava diante da sua defesa, diante do rei Agripa, Paulo estava a contar a sua visão. E aí o rei Agripas disse: Paulo, estás louco.
Paulo disse assim: ó rei Agripas, tu acreditas nos profetas? Porque Paulo, ao contar-lhes a visão que ele teve a caminho para Damasco, Paulo estava a mostrar àqueles que estavam a lhe ouvir que ele recebeu um chamamento tal como Moisés, Isaías, Jeremias e assim sucessivamente. Para um homem ser enviado por Deus, João disse assim: o homem não pode receber nada se aquilo não lhe for dado dos céus. O que significa que todo um enviado de Deus deve ter um certo dia em que o próprio Deus deve lhe enviar. Ninguém pode dizer hoje que é enviado de Jesus só porque leu na Bíblia: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Essa ordenança de Marcos 16:15 não foi dado a mim, nem menos a ele. Jesus disse aos 11, se nós tomarmos a Bíblia, esse texto é dito que Jesus apareceu aos 11 e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Porque mesmo Paulo não veio pregar com base em Marcos 16:15, mas Paulo se tornou enviado com base a visão que ele recebeu ao seu caminho para Damasco. É com base àquela visão que Paulo disse que eu sou enviado. E em Romanos capítulo 10, versículo 13, Paulo disse assim: como é que pregarão se não forem enviados? Hoje ele, por exemplo, diz que é um enviado de Deus. A pergunta é: quando foi que Deus lhe enviou? Porque se pegarmos o exemplo de Pedro, João, Tiago e dissermos como é que eles foram enviados, vamos dizer que era Deus ele mesmo manifestado na carne humana, então, que lhes enviou. Então, o discípulo do profeta Cacú Filipe quer dizer que quando Jesus disse aos seus discípulos, indo na terra e pregando o evangelho, só está mandando mesmo eles. Sim, porque não está mandando os outros. Não está mandando os outros. Por isso é que os fariseus e saduceus zelotes não se viram naquilo. Certo. Era justamente para os 11. E os 12 e os apóstolos de Jesus vê que não foram pregar aos homens das nações. Porque em Mateus capítulo 10, versículo 5 a 6, Jesus disse assim: vão, mas não entrem na casa dos samaritanos nem as nações, mas idem às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mesmo em Mateus capítulo 15, versículo 24, quando aquela mulher cananeia apareceu, disse: mestre, tenha piedade de mim. Jesus disse: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqueles que me ouvem podem ver que isso é estranho, é novo. Mas saibam que Jesus Cristo, quando ele esteve na terra, ele tinha duas missões. A primeira missão era de vir morrer para os pecados de toda a humanidade, desde o primeiro filho de Deus até o último. E a segunda missão de Jesus como profeta era somente para os judeus. Por isso é que entre os apóstolos de Jesus não havia lá um americano, um europeu, todos eles eram judeus. E mesmo os apóstolos somente foram pregar aos judeus que estavam dispersos entre as nações. E existem versículos bíblicos que comprovam isso. Certo. Podem ler Tiago capítulo 1, versículo 1. Aí está escrito: Tiago, apóstolo de Jesus, para os judeus que estão a viver entre as nações. Tiago capítulo 1, versículo 1. Essa é a Tiago, servo de Deus. Sim, sim. E do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos da dispensação saúde. É assim, saúde. As 12 tribos da dispersão, ou seja, As 12 tribos da dispersão quando saudações, aí está escrito saudações. Aqui está aqui saúde. Saúde, mas o termo é mesmo saudações, É a mesma porque coisa. Tiago estava a lhe saudar. Saúde, Segundo saudar. Tiago capítulo 1, versículo 1, né, aqui diz assim: Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão na dispersão. Aqui está a se referir aos judeus que estavam a viver entre as nações. É como alguém que é do Lubito, pode ir viver em Luanda, Namibe, Soio, e esses do Lubito, que Jesus não é como judeu, mandou que eles encontrassem os judeus que estavam dispersos entre as nações. Só mandou nele. Sim, é isso. Não mandou nenhum angolano. Por isso é que hoje, se alguém é angolano e diz que é apóstolo de Jesus de Nazaré, Exato. vamos lhe perguntar se quando Jesus disse que quando ele vier e vai se sentar em 12 tronos, vamos lhe perguntar se ele terá um 13º trono, um 14º trono. E o que o Cacú Filipe nos ensina sobre Jesus Cristo?
Jesus Cristo, conforme eu disse no princípio, Certo. foi Jesus Cristo quem enviou o profeta Cacu Filipe. E Jesus Cristo veio revelar a mensagem do Senhor Jesus Cristo para os nossos dias. Tal conforme nós temos a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, nós lemos aquilo que Jesus Cristo falou no passado. Certo. E é claro que na Bíblia tem profecias. O que nós estamos a ler hoje na Bíblia, as profecias da Bíblia que estamos a ver aqui, não presta mais. Existem coisas que eram para o tempo passado. Por exemplo, Certo. quando lermos sobre a história da escravidão egípcia, nós não vamos encontrar nessa nossa geração. Tem coisas na Bíblia que sim são do passado. Existem profecias e enquanto nós estamos em vida, o mesmo Jesus que enviou Moisés no passado, nessa nossa geração enviou o profeta Cacu Filipe. Certo. É isso que todos os nossos telespectadores devem compreender. É isso aí. Pastor, Acho que aqui viram. O que tens a dizer sobre isso? Acho que aqui vieram evangelizar mais do que debater, mas vamos lá. Certo. Primeiro, não respondeu a minha pergunta. A minha pergunta é assim: vê, se eu dizer assim, vamos lá, vamos ser sinceros. Olha, faz favor, ser vamos andar sinceros com as descansa escrituras. um pouco, não estamos sentindo fome. Estamos muito sérios. Tá bom, deixa só já fazer alguma Vai, coisa aqui. irmão, faz favor. Vamos lá. Bom, Coringa Baré que deu. vamos ser sinceros com as escrituras. Por Certo. favor. Se eu disser assim, vê, se eu disser, Jesus, vamos lá. Se eu disser, crês tu nos profetas, me tornei profeta. Sim? Não entendemos. Se eu disser, crês tu nos profetas, Rei Agripa, eu conto uma visão e depois falo, Rei Agripa, crês tu nos profetas, me tornei profeta. Acho que não. Esse é o primeiro ponto. Não tem uma passagem bíblica específica que aponta Paulo como profeta, não tem. Certo. Paulo nunca foi chamado de profeta. Nenhum lugar que ele passou lhe chamaram profeta. Não tem. O fato de Paulo ter uma visão, ele vem falar depois, não lhe só tornou profeta por causa disso. Eu perguntei, qual é o profeta que escreveu no Novo Testamento? Tem que entender que mudou-se o testamento é outro. Certo. Me mostra, de Mateus até Apocalipse, um profeta. Eu não quero dois, só quero um. Tipo, se me mostrar só um. Um profeta. Um profeta, tipo, estamos a ler, profeta Paulo, está escrito profeta Paulo, profeta, porque os profetas no Novo Não Testamento... tem profeta, pastor. No Novo- Profeta é Cacu Felipe. Não, no Novo Levantou- Testamento tem profeta. Não é isso, irmão? Escuta, no Novo Testamento tem pessoas que foram chamadas profetas. Certo. Agora, aquelas pessoas, o nome dele está profeta fulano, Sim. profeta cicrano, ok? E eu acredito que a única passagem que ele vai tentar me trazer aqui sobre Paulo é a passagem que misturam ali profetas e doutores. Diz que na igreja de Antioquia havia alguns mestres e profetas. E ali não tem especificidade. E para alguma coisa ser considerado doutrina, tem que ter especificidade. Certo. Porque Paulo, que eles consideram profetas e doutores, na verdade ele não está no campo dos profetas, está no campo dos doutores. Porque ele mais tarde vem dizer que eu sou doutor dos gentios, então não está no campo dos profetas, está no campo dos doutores. Certo. Então, se me mostrar um profeta no Novo Testamento que escreveu, vamos entender que quem tem que continuar a escrever são os profetas. Mas na verdade não. Quem escreveu no Antigo Testamento são os profetas. Quem escreveu no Novo Testamento são os apóstolos. Significa que Deus estava a mudar ali a questão. Por quê? Porque existia sempre essa coisa. Os profetas sempre que Deus enviava, muitos deles eram mesmo assim. Elias, um dia disse para Deus, fiquei sozinho, já não tem mais nenhum profeta. Deus disse, ainda tem 5.000. Tá, manda boa de boca, ainda tem outros aí. Ok? Acho que é 5.000 ou 3.000, o número me passa agora em mente. Disse, ainda tem outros, significa, não existe essa coisa de profeta único de uma geração. Certo. Temos que entender as dispensações. Então, Mesmo Moisés, quando existia, tinha outros profetas, mas, bom, vamos entender que a questão do degrau de profeta é diferente. Certo. Mas temos que entender que a questão do profeta, me entende bem? Vamos entender isso. As dispensações são diferentes. A primeira dispensação que começou na inocência, depois vieram a dispensação do governo humano com Abraão, que quem estava com Abraão era herdeiro da promessa. Mas na dispensação de Noé é outra coisa. Noé não é questão de você crer numa promessa, é questão de estar com ele. Se você está com ele, é salvo. Se você não está com ele, estás perdido. Mas quando Deus vem com Abraão, começa uma nova aliança. E na nova aliança de Abraão não está se falar de estar com Abraão, está se falar de crer na promessa de Abraão. Tanto é que a Bíblia diz que muitos saíram de fora, se beneficiaram até da promessa. Creram na promessa, significa ali a aliança mudou, se tornou quem crê na promessa. Certo. Em Cristo, salvação não está ligado que a Bíblia, Martinho Lutero, que é uma das pessoas que lá na staff deles falam que é profeta, que era profeta mensageiro também. Martinho Lutero disse a salvação é pela fé.
Ok? A salvação pela graça mediante a fé. Martinho Lutero escreveu solas para defender as escrituras. E das solas tem 5 solas que são mais importantes. Sola graça, solas fide, solas escritura. Só Cristo. Significa, ele estava a falar, somente Cristo salva. Ok? Somente Cristo salva. Ele não meteu Cristo e eu. Disse somente Cristo salva. Certo. Ok? Martinho Lutero, que eles consideram sendo que no tempo dele, porque eles dizem, Cacú Filipe é desse tempo, porque é o profeta da meia-noite. Mas existia um tempo que era Martinho Lutero. O Martinho Lutero era profeta daquele tempo. Certo. Quem creu no Lutero estava salvo. Lutero nunca disse isso. Além de Lutero, tinha outros, e Lutero admitia o ministério dos outros. Mesmo Branham, até que veio um pouquinho com essas maluquices, admitia o ministério dos outros. Do Stell Osborne. Então, o Cacú profeta... Filipe pegou essa coisa no Branham. O profeta quer afirmar que o Cacú Filipe tem várias maluquices, é isso? Eu não posso esconder isso. Cacú Filipe pegou essa coisa. Escuta, vamos chegar no ponto. Eu sou muito moderado e eu gosto de respeitar as opiniões dos outros. Certo. Eu respeito a opinião e a crença dele. Certo. Ok? Eu respeito a opinião e a crença dele porque estamos num país livre, onde devemos respeitar a crença. Certo. O fato deles não respeitarem crença é que fez o profeta deles ir preso, porque não tinha respeito em crenças. O Cacú Filipe estava preso? Estava preso, ele sabe bem disso. É verdade? E ficou proibido de Vamos pregar o dar a evangelho. palavra aí, Então irmão. temos que saber, temos que começar a entender as coisas. Irmão, o que o Cacú Filipe nos ensina sobre o pecado? Bem, Tem que responder a minha pergunta, por favor. Então vamos responder. Responde isso à pergunta do pastor. No Novo Testamento existe um novo profeta, é isso, né? Diga. Eu lhe perguntei, no Novo Testamento, me mostre um profeta que escreveu. Certo. Um profeta. No Novo Testamento. ok, Para mostrar para um todos os profeta. nossos telespectadores, é bom que compreendam aquilo que eu estou aqui a dizer. Certo. Bem, conforme ia dizendo no princípio, um profeta significa porta-voz de Deus. Certo. No Novo Testamento, estou aqui a mostrar que Paulo era um profeta. O meu oponente aí disse que o fato de Paulo dizer ao rei Agripas, que o rei Agripas, tu acreditas nos profetas, se isso quer dizer que ele era um profeta, e tentando argumentar para mostrar que Paulo não era um profeta, isso é falso. Porque a palavra profeta significa porta-voz de Deus. O que Paulo pregou por revelação, tal como Isaías, Jeremias e todos os profetas que o antecederam. A caminho de Damasco, quando Jesus Cristo aparece a Paulo, Jesus Cristo disse depois por meio de Ananias que eu escolhi Paulo a fim com que ele possa espalhar o meu nome entre as nações. Certo. E tanto mais que em Atos capítulo 13, versículo 47, Paulo disse que ele foi estabelecido para ser a luz e a salvação das nações até os confins da terra. Capítulo que? Capítulo que? Atos capítulo 13, versículo 47. Atos Paulo, capítulo 13, versículo sim. 17. Sim. Vai só Atos capítulo 13, versículo 47. queria que Paulo falasse era o aí. porta-voz de Deus na sua geração. Porque se Paulo não fosse profeta, então Paulo não teria uma mensagem. A mensagem do profeta Paulo, que muita gente não sabe, são as mensagens contidas nas epístolas de Romanos, Coríntios, Tessalonicenses. Essas epístolas todas vieram ou são da autoria de Paulo. E Paulo era um profeta mensageiro. Agora, no Novo Testamento é claro que depois de Paulo vieram vários outros profetas. Mesmo Martinho Lutero, do qual rejeitam aqui, Martinho Lutero também era um profeta mensageiro. Certo. E no tempo de Martinho Lutero, ninguém poderia alcançar a salvação se este, por sua vez, não acreditasse no que Martinho Lutero estava a pregar. Quando vocês dizem que não, Martinho Lutero disse, sou Cristo, só as escrituras. Ô irmão, Martinho Lutero, né? Ele saiu da Igreja Católica. Não, é o seguinte, um profeta, quando Deus envia um profeta, se este profeta vai vir de uma religião, de um partido político, isso vai depender da soberania de Deus. Certo. Martinho Lutero foi chamado por Deus através de um trovão. É Deus quem falava por meio de Martinho Lutero. E mesmo as 95 teses de Martinho Lutero, ele escreveu aquilo por revelação. E no tempo de Martinho Lutero, ninguém poderia alcançar a salvação se este, por sua vez, não acreditasse na mensagem que Martinho Lutero estava a pregar. Certo. Hoje a humanidade diz só Jesus, só Jesus. Mas quando dizem só Jesus,
Se vocês pesquisarem essa palavra, só esse advérbio, é como se singularizasse a coisa, mas não estão a falar de Paulo. Quando falamos de Paulo é Jesus. Quando falamos de Isaías, Jeremias, Jesus Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso, revela-se por meio dos profetas. Por isso é que a mensagem dos profetas que nós apresentamos às pessoas para que as pessoas tomem um conhecimento de Deus. Certo. Isso é o que a humanidade deve saber. O facto é que no tempo em que nós estamos a viver, os pastores dessas igrejas envenenaram as almas, tanto mais que eles já não têm cultura de profetas. E é o maior crime contra a humanidade que os pastores dessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas estão a fazer. Porque no tempo de Jesus, quem matou Jesus não eram as prostitutas ou os bebedores de uísque. Eram religiosos, eram doutores da lei. Tal conforme aqui o meu oponente diz que é doutor em teologia, no tempo de Jesus também havia doutores da lei. E eram aqueles que combateram os profetas. É da mesma maneira. Quando ele diz que não, Cacu Filipe foi aprisionado porque ele não respeita a crença dos outros, isso é falso. Todo um profeta, Jesus disse em Lucas 4,16, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Certo. Todo um profeta de Deus é perseguido. Isaías não foi cerrado em pedaços. Será que pelo facto de Isaías ser cerrado em pedaços é porque ele não respeitava a crença dos judeus? Pelo facto de colocarem Jeremias na fossa era porque ele não respeitava a crença deles? Não é assim. Todo um profeta é perseguido. Por isso é que em Mateus 23:34 que eu li, aí está escrito que os profetas serão perseguidos. Então essa é uma das evidências de que Cacu Filipe é um verdadeiro profeta, diferente desses falsos profetas que têm amizade com os partidos políticos e assim sucessivamente, e são esses que são os comerciantes do templo. Quando o discípulo de Cacu Filipe diz esses falsos profetas, está a se referir mais Tibi Joshua, Beni, Emmanuel Macandiwa, Paulo Júnior, Silas Malafaia, todos esses que se dizem que são homens de Deus, mas que não ecoam a mensagem pregada pelo profeta Cacu Filipe hoje, esses são a boca de Satanás. E qualquer um filho de Deus que me ouve nesta noite deve retirar os seus pés dessas igrejas, porque ir numa igreja católica, protestante, evangélico ou branamista é um pecado que leva ao inferno. Certo. Se não sabiam disso, devem saber hoje. E se eu não seguir o profeta Cacu Filipe, mas seguir Jesus? Não é possível um homem dizer que segue Jesus se este, por sua vez, não segue um profeta de Jesus. Não é possível. Porque Jesus disse em João capítulo 13, versículo 20, aquele que receber aquele que eu enviar a mim recebe. Quando Paulo disse assim, sede meus imitadores, assim conforme eu sou de Cristo, Timóteo não poderia dizer não. Paulo, eu só sigo Jesus, não sigo a Paulo. Deve-se seguir Jesus Cristo através de um profeta. Se eu só estiver seguindo Jesus, estou a pecar. Isso aqui é uma fé falsa, não existe, porque a Bíblia diz para crer em Deus e crer nos seus profetas, é um mandamento. Isso está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. E toda pessoa que diz que só crê em Deus, mas não crê nos profetas, aquele é um filho do diabo, porque a Bíblia não diz isso. É assim. Senhor profeta. Senhor pastor. Pode até me chamar profeta também, você que sabe. Certo. Bom, eu não disse que sou doutor em teologia. Certo. Não, eu sou doutor de ministério. Não vamos confundir as coisas. Certo. Tem que ler as escrituras. Bom, eu sou doutor de ministério, ok? Vamos lá. Deixa eu fazer entender algumas coisas aqui muito importantes. Vamos. A primeira pessoa que prega para os gentios não é Paulo, é Pedro. Certo. Agora, vamos entender. Se Paulo era profeta do seu tempo, Pedro era quê? Paulo era o único que pregava o evangelho? Paulo era o único que carregava o evangelho? Ok, até agora a minha pergunta ainda não foi respondida. Porque dizer... temos que... Tá vendo quando se faz uma declaração? Você tem que sustentar e fundamentar isso com a palavra. Paulo está dizendo assim, o próprio Paulo está dizendo, foi preso em uma determinada localidade. E depois de ser preso, a Bíblia está dizendo que vieram ter com ele, e ele começou a evangelizar um jovem que ele encontrou na prisão. Disse, crê no Senhor Jesus Cristo, não disse crê em mim. Disse, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo. Não disse, eu também não, disse, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Certo. Ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, Paulo não disse para crer no profeta. Não. Disse, Paulo nem se chamava de profeta. Aliás, Paulo disse que ele era o menor dentre todos os apóstolos. Certo. Ele disse crê no Senhor Jesus Cristo. Você não diz crer nos profetas. Martinho Lutero nunca disse para crer nele. Eu já li vários livros do Martinho Lutero. Certo. Ok?
A teologia do Martinho Lutero era... Martinho Lutero lutou contra quê? Contra a salvação por meio das obras que a Igreja Católica pregoava. Certo. Que para ser salvo você tem que pagar não sei se quê, tem que dar não sei se quê. A questão das indulgências, eu não quero ferir aqui a fé dos católicos, mas bom, isso é verdade, vocês só irem reparar na história, ok? Então, Martinho Lutero veio e disse, não! Certo. Martinho Lutero, escuta, a visitação que Martinho Lutero teve foi depois. Ele primeiro começou a partir das escrituras. Por que eu disse que... Ele disse que Caco Filipe prova que é verdadeiro porque foi preso. Ele não foi preso porque estava defendendo o evangelho. Ele foi preso porque estava aí contra a fé dos outros. Isso é crime. Escuta, defender tua fé é martírio, mas morrer, matar pela tua fé, matar o outro, ofender o outro pela tua fé, é crime. Certo. É tipo os que os muçulmanos fazem. Muçulmanos não morrem pela fé deles. Por isso é que são chamados terroristas. Eles matam pela fé deles. São duas coisas diferentes. A igreja primitiva não matavam pela fé deles. Eles morriam pelo que criam. Certo. Por que Caco Filipe foi preso? Por que Ele começou a ordenar o queimar das Bíblias. Começou a falar contra o jeito que as pessoas creem. Não é questão dele defender o evangelho. Era questão, primeiro, é uma ofensa. É tipo, por exemplo, eu venho aqui, declaro, vamos queimar agora todos os livros da primária. O governo vai se levantar contra mim. Certo. Não é questão de que não temos que aprender uma coisa. Deus próprio disse que temos que obedecer às autoridades. Existem coisas que eu tenho que saber falar diante das autoridades. Mas agora, vamos lá. Paulo disse que ele era o menor entre os apóstolos. Ok? Ele disse, nem sou até digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja. Ok? Agora vamos entender. No tempo de Paulo tinha Pedro, tinha Tiago. Ok? Vamos dizer, Tiago escreveu para os judeus. Os judeus eram quantos? Então, quantos profetas existem numa geração? Se todos os outros se concentraram para os judeus, então eles eram os profetas dos judeus e Paulo era o profeta dos gentios. Ou Paulo era o único profeta naquele tempo. Porque, bom, se ele me admitir que existia profeta no lado dos gentios e no lado dos judeus, então vamos ter que admitir que numa geração não existe só um profeta. Certo. Adoço, visual é mesmo pra você.